assim, as funções que ele ocupou, só para a gente ter esse registro, né? De pegar o nome inteiro, o nome completo do senhor, quantos anos, qual a sua profissão, né, que o senhor exerceu esses anos, e as funções, né, que o senhor teve. Hélio Jaguaribe de Matos, brasileiro, casado, advogado, cientista social, nascido em 1923. Tenho, depois de um período inicial de advocacia, no qual eu procurei formar um pequeno patrimônio para poder sobreviver, já que com a ciência social não se ganha dinheiro, pude dedicar-me à ciência social e tenho trabalhado ativamente nesta disciplina todo o curso da minha vida. Vou dar um cafezinho aí. Então, continuando essa rápida indicação bibliográfica, dediquei-me à advocacia para formar um patrimônio, ganhar um pouco de dinheiro e formar a vida. E, ao mesmo tempo, concomitantemente, desenvolvi uma atividade intelectual significativa, mas nessa fase não podia ser de maneira nenhuma exclusiva por causa da minha necessidade profissional. Então, eu tive a ocasião, nesse período inicial da minha vida, de participar com um grupo de pessoas, por iniciativa do poeta e amigo meu Augusto Dixit, na quinta página do Jornal do Comércio, então era do Eumano Cardim, e um grupo de intelectuais jovens, toda quinta-feira, faziam uma página do jornal de caráter cultural. Depois disso, resolvemos criar um instituto, chamado Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, IBESP. E esse IBESP publicava uma revista que teve muito êxito, chamada Caderno do Nosso Tempo. Mas a dificuldade de manter essas atividades, que fundamentalmente eu fazia retirando parcelas dos meus proveitos de advogado, começaram a ficar um pouco pesadas para uma pessoa sustentável e resolvemos então apelar para o setor público e converter o IBESP numa instituição pública. Graças a Anísio Teixeira, essa conversão foi possível e, embora passando por algumas vicissitudes decorrentes da morte de Vargas, do suicídio de Vargas, e dificuldade de fazer isso depois com o governo Café Filho, assim mesmo conseguimos fazer o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que teve uma repercussão muito grande na vida brasileira, porque foi através do ISEB que se desenvolveu a ideologia do nacional desenvolvimentismo, que teria uma influência decisiva sobre a vida, a carreira política, enfim, a atividade pública de Kubitschek, notadamente como presidente da República. Depois do golpe de 64, eu me afastei do Brasil e fui lecionar nos Estados Unidos, em Harvard, no MIT, na Stanford University. Passei uns anos como professor visitante. Retornei ao Brasil e depois de uma passagem como professor da Cândido Mendes, se organizou por uma iniciativa minha e de outras pessoas este instituto onde nós estamos agora, o Instituto de Estudos Políticos e Sociais, o IEPES. E esse instituto, que foi fundado em 1979, começou a sua atividade acadêmica em 1980. Então, desde 1980 até a presente data, eu tenho sido decano do instituto, o que significa diretor acadêmico. E então aí eu pude me dedicar em tempo integral a essa atividade e nós fizemos uma quantidade de projetos, pesquisas, uma coisa bastante significativa. Eu tenho, naturalmente, nesse curso, publiquei vários livros, 40 no total, incluindo livros com terceiros, 15 da minha exclusiva autoria. Os dois últimos são Brasil, Homem e Mundo, Reflexão na Virada do Século, que foi publicado no final do ano 2000, e o meu mais importante trabalho é o Estudo Crítico da História, que foi publicado no ano 2001. E, a partir daí, tenho me dedicado correntemente a um esforço de contribuir para um projeto nacional de consenso, preocupado com o fato de que, a meu ver, conforme estudo aqui do nosso Instituto, o espaço de permissibilidade internacional de países emergentes como o Brasil tende a se reduzir muito drasticamente, muito aceleradamente. Eu creio que o Brasil dispõe de um prazo historicamente muito curto para conseguir ultimar o seu desenvolvimento e superar as mazelas clássicas que o vêm afetando historicamente.
um prazo que não é de mais de 20 anos. Ora, para que o país possa fazer um grande esforço de desenvolvimento, que precisaria elevar significativamente a taxa de crescimento do PIB, que tem sido ridícula, de 1,5% e 2%. Na verdade, para fazermos aquilo que convém ao país, teríamos que atingir taxas, como já foi na década de 50 e de 60, de 7%. Para poder fazer essa virada profunda, no curso de 5 quadriênios presidenciais, dentro das discussões democráticas, naturalmente ocorrem com divergências de todo tipo, essa coisa se tornaria uma tarefa inviável se não houver uma condição prévia, se não se lograr um grande consenso brasileiro, grande consenso nacional, em torno das grandes metas que o Brasil reconhecidamente deve atingir no horizonte de 2020. Se houver um consenso da classe política, dos principais elementos da classe política, da opinião pública e tal, em torno dessas metas, aí, ainda que haja muitas divergências partidárias a respeito de como se atingir essas metas, se todos perseguirem essas metas, elas acabarão sendo atingidas. E se isso ocorrer, é a única forma, a meu ver, do Brasil poder compatibilizar o debate democrático e as várias alternâncias de poder que se verificarão no curso de 5 quadriênios presidenciais, com uma perseguição sistemática, ativa, enérgica, vigorosa, acelerada, de grandes metas, cujo atendimento, cujo alcance significaria a instalação do Brasil de forma autônoma e durável num patamar satisfatório de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Dessa forma, o senhor tem, assim, pode falar que a gente pode afirmar que o senhor está resgatando o pensamento antigo do ISEB? Pois é, então veja, o ISEB se deu conta, por influência do pensamento da CEPAL, que foi um grande pensamento na organização da mentalidade desenvolvimentista da América Latina, de que o Brasil precisava converter-se de uma sociedade agrária a uma sociedade industrial, precisava aumentar a sua capacidade tecnológica, precisava aumentar a competência e a qualificação da sua população. E em torno disso surgiu a ideologia do nacional desenvolvimentismo e uma série de projetos que foram elaborados pelo ISEB. Esses projetos vinham ao encontro do pensamento de Juscelino Kubitschek. Então ele incorporou essas nossas ideias através de um trabalho extremamente competente, que foi sobretudo organizado por Lucas Lopes, e com esta contribuição de Lucas e de vários economistas importantes, se conseguiu elaborar um programa de metas. E o programa de metas foi uma coisa extraordinária, porque, conforme Juscelino muito bem disse, ele conseguiu realizar em 5 anos a tarefa de 50. Juscelino herdou dos seus antecessores uma sociedade agrária e legou para os seus sucessores uma sociedade industrial. Transformação decisiva no Brasil. Agora, é preciso reconhecer a importância do período anterior ao Juscelino, que foi o segundo governo Vargas. O governo Vargas foi um governo orientado por essa ideologia nacional desenvolvimentista e tentou realizar grandes projetos, conseguiu coisas muito importantes, mas, lamentavelmente, a atuação do energúmeno Carlos Lacerda provocou a crise artificial, completamente artificial, que conduziu àquela rebelião militar e Vargas, não querendo assumir novamente uma deposição, preferiu suicidar-se de uma forma romana, e que realmente restaurou a capacidade do Brasil de se orientar democraticamente. Lacerda, que era um vitorioso no dia 23 de agosto, no dia 24 de agosto era um fugitivo se refugiando na Embaixada Americana. Professor Jaguaribe, o ISEB tentou pregar uma consciência de uma nação autônoma. Podemos afirmar também que o pensamento de vocês era redescobrir o Brasil, dar um novo sentido na compreensão do Brasil, criar uma teoria que servisse de suporte a governos, a políticas. Era essa. Analisando-se o Brasil que nós estávamos recebendo do nosso passado remoto e mais imediato, verificamos que o país era controlado por uma elite que nós denominamos de latifúndio mercantilista. E era aquela associação entre os grandes exportadores e a burguesia urbana que exportava, os grandes produtores de café, de algodão, de alguns outros produtos primários, e a burguesia urbana que exportava esses produtos e importava do exterior os bens de consumo de que o país se utilizava. Numa situação que evidentemente demonstrava a inviabilidade de se prolongar isso a prazo mais longo. E para superar essa situação, a única solução possível era um grande esforço de desenvolvimento. Então nós preconizamos um projeto industrial de abrangesse as principais indústrias básicas, a partir das quais se pudessem desenvolver indústrias leves que sustentassem a demanda nacional de bens acabados.
Essa ideia, como eu disse, ela foi assumida pelo governo Vargas, que tentou fazê-la através de várias providências, mas foi interrompido pela crise suscitada por Lacerda e negou ao governo de Juscelino uma série de estudos que permitiram que ele pudesse começar o programa de metas, não do plano zero, mas já levando em conta experiências e estudos que recebia do governo Vargas, além, naturalmente, da contribuição que o ISEB deu. Passados esses anos, qual assim, a visão que o senhor tem do ISEB? Como que ele ajudou o Brasil a melhorar? Bem, o ISEB era um centro de debate, de estudos, de pesquisas, dividido por setores. Você tinha o setor econômico, setor político, setor histórico, setor sociológico, e nele se realizavam pesquisas. Havia um diretor, que era Roland Corbusier, um homem muito inteligente, que coordenava aquela atividade. Os membros do ISEB, como o ISEB tinha uma verba pequena, os membros do ISEB não trabalhavam remuneradamente, a não ser o diretor da full-time, que ficava permanentemente lá. Então, as pessoas contribuíam por amor ao país, por interesse pelo desenvolvimento do país, e contribuiu através de pesquisas, de estudos, e o ISEB com isso publicou várias coisas muito importantes, uma das quais foi aquele meu livro Nacionalismo na Atualidade Brasileira, onde eu tentei, de uma forma dialética, examinar criticamente o que é que era a proposta nacionalista, o que é que era a proposta entreguista, que eu, para dar um nome mais elegante, chamei de cosmopolita, e como se comparavam as duas propostas numa terceira conclusão. O livro teve um grande êxito, mas lamentavelmente ele também foi objeto de uma tentativa boba por parte de Guerreiro Ramos de manipular a parte em que se apresentava a proposta entreguista como se fosse a essência da mensagem. Olha o que é que Jaguaribe agora está pensando. Uma coisa lamentável. E levou isso para um e tal, isso teve uma repercussão enorme e criou um grande conflito, a partir do qual houve uma decisão histórica do ISEB, onde a posição do Guerreiro foi desmascarada e ele pediu demissão. Mas, enfim, as ideias frutificaram. Agora, depois disso, surgiram condições que me levaram a sair do ISEB, e o Roland Corbusier, depois da minha saída, começou a imprimir ao ISEB uma tendência um pouco menos acadêmica e mais política, com o que ele se elegeu deputado. Mas depois que ele saiu, o Roland conservou o ISEB dentro das linhas teóricas iniciais, embora dando uma feição pragmática para se eleger deputado. Quando ele saiu, Álvaro Vieira Pinto, que era um filósofo que vinha, já um homem mais velho que nós, que vinha de uma longa vida de estudos de Platão, de coisas assim, que tinham assistência muito reduzida, né? Ficou seduzido pela massa de jovens, pela multidão de gente que o ISEB congregava, e foi aceitando adaptar-se a demandas cada vez mais esquerdizantes, de modo que ele foi conduzido aí por um pouco efeito de plateia a tornar o ISEB um órgão auxiliar do PC. E quando o golpe militar de 64 invadiu o ISEB, na verdade ele estava invadindo um ISEB muito diferente do ISEB do tempo de Juscelino, um ISEB que se tinha tornado, lamentavelmente, um órgão auxiliar do PC. Não há a menor dúvida sobre isso. E o ISEB mantinha um diálogo com a universidade de então? Bom, aí o ISEB foi dissolvido pelos militares em 64, né? Eles invadiram o ISEB, expulsaram o Álvaro, levou o chão. O Álvaro era um homem muito frágil psicologicamente, ele ficou abaladíssimo com aquela coisa de gente atrás, metralhadora em cima dele. Ele teve um choque psicológico, do qual nunca mais se recuperou, coitado. Ele, a partir desse momento, ele se trancou em casa e não saía mais. Não saía para a rua. E o ISEB foi liquidado por mano militar, né? Antes de 64, existia um diálogo com o pensamento da universidade? Bom, o ISEB era autônomo, ele não estava ligado a nenhuma universidade, ele era um instituto que pertencia ao Ministério da Educação, de modo que não tinha vínculo. Agora tinha intercâmbio com as universidades, intercâmbio intelectual, mas não vínculos de caráter burocrático ou de dependência. E quais universidades, quais pessoas de universidades mantinham relações? O ISEB tinha contatos com a PUC, tinha contatos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a USP. Sobretudo essas três. A USP, o Florestan, não? Na USP havia uma tendência um pouco anti-ISEB naquele tempo, um pouco por concorrência de sociólogos versus sociólogos. Então havia um pouquinho de atitude, não era atitude simpática ao ISEB na USP. E existe assim grandes revelações da universidade, daquele tempo até hoje, existem grandes pensadores saídos da universidade? Certamente a USP formou pessoas muito, muito competentes, né? Embora ela fosse
não fosse simpática ao Eusébio, ela teve o Florestan Fernandes, talvez seja a figura mais relevante que saiu da sociologia.